Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, Cruzeiro que teve um final de semana bastante agitado. No sábado entrou em campo em seu último jogo nos Estados Unidos nesta pré-temporada pelo UFC Series contra o Atlético, ficou no empate em 0-0. E ontem fez a estreia no Campeonato Mineiro, vitória por 1-0 diante do Tombense. E por que eu disse que o final de semana foi agitado? Pelo seguinte: Cruzeiro mandou a campo contra o Atlético o time titular, pelo menos no primeiro tempo, aquele que jogou também a primeira etapa do jogo contra o São Paulo, e no decorrer da segunda etapa o Fernando Diniz modificou praticamente toda a equipe. Nada de gols, foi um clássico até de mais combate do que chances criadas, mas o Cruzeiro foi o detentor das principais oportunidades, duas delas nos pés de Gabigol, mas que ficou no Everson. Bem, depois desse empate em 0-0, o Cruzeiro retornou dos Estados Unidos para Belo Horizonte. A chegada se deu na manhã de domingo e esses jogadores que entraram no segundo tempo contra o Atlético foram para a concentração com os jogadores do Sub-20 para jogarem a primeira rodada do Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro não foi com aquela programação inicial de mandar a campo contra o Tombense apenas aqueles que não tivessem entrado em campo contra o Atlético. Muitos jogadores que começaram o segundo tempo do Clássico começaram também o jogo contra o Tombense. E o Cruzeiro, tendo esse time um pouco mais forte para enfrentar o time de Tombos, conseguiu ser o dominante ali do jogo e fez 1-0 logo aos 35 minutos de jogo, numa cabeçada do Bolassi, depois de assistência do Christian. O Cruzeiro não teve tantos sustos assim durante a partida, também não teve aquele ritmo, algo que era de se esperar de um time que está começando a temporada e que veio de um jogo no dia anterior, mas conseguiu o mais importante, que foi os 3 pontos nesta primeira rodada. Cruzeiro estreia com o pé direito. Destaques principalmente para as atuações do Wallace e também do Christian. Lembrando que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E RW Peças e Pneus. Bem, o Cruzeiro teve essa dinâmica um tanto quanto diferenciada de 2 jogos em 2 dias, e o Fernando Diniz criticou bastante a organização do calendário no futebol brasileiro, já que é muito raro a gente ver essa distribuição de 2 partidas acontecendo em dias seguidos. Fato é que o Cruzeiro volta a campo agora na quarta-feira, 7 da noite, contra o Atlético. Esse jogo vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. O Atlético vendeu esse jogo para o Distrito Federal, isso porque o estádio do Atlético em São João del Rei está passando por reformas, então aproveitou ali a oportunidade o Atlético, que não poderia jogar mesmo em São João del Rei, para fazer uma graninha extra. Mais uma viagem para essa delegação do Cruzeiro. E a tendência é que o Fernando Diniz possa utilizar no jogo de quarta-feira a equipe considerada titular que iniciou os jogos nos Estados Unidos, tanto contra o São Paulo como contra o Atlético. Essas as informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.